Estou trazendo um grande parceiro, meu assessor financeiro da EQI Investimento, para contribuir com o crescimento do mercado imobiliário. Seja muito bem-vindo, meu amigo Matheus Petsa, né? Acho que todo corretor precisa ter um bom assessor financeiro. O que você acha, meu amigo? Fala, Ginasso, tudo beleza? Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade aí, da boa noite para todo mundo. O Ginasso me fez o convite aqui para poder introduzir para vocês um pouco dos conceitos de produtos aqui do mercado financeiro e ajudar vocês também a contornar algumas objeções que geralmente os clientes de vocês têm. Eu gosto muito do mercado imobiliário, a gente aqui da IKEA é uma grande parceira da Imóveis de Primeira também, e também mostrar para vocês que acabam sendo mercados complementares no final do dia, né? E vocês entendendo bem como é que funciona a dinâmica tanto do mercado financeiro, né? E adequando ao dia a dia de vocês, com certeza vocês vão ter cada vez mais sucesso nas vendas aí. Com certeza. Eu acho que hoje, Pets, a provocação é que o corretor olhe, tem uma visão como se ele fosse um investidor, né? Pô, eu estou com 10 mil aqui na conta. Quero aplicar no CDI. Será que eu começo a brincar no CDI? Estou com 50 mil. Será que eu já vou para o LCI? Estou com 100 mil. Será que eu vou para os fundos imobiliários? E aí hoje de fato, a gente quer mostrar na prática o que significa cada letra de crédito, né? Qual o significado dessas siglas e o quanto isso está rendendo de verdade no banco, né? O quanto isso rende na prática e a gente quebrar algumas objeções quando o cliente fala, mas eu estou com dinheiro aplicado no CDI com 100% do CDI. O que significa isso, né? Para quê? Para que te dá mais informação, para vocês saírem mais preparados dessa live, para de fato vocês saberem responder perguntas mais técnicas e principalmente quando o cliente fala, devo tirar o dinheiro do banco ou não, Moisés? Né? Estou vendo aqui meus alunos do programa Corretor Campeão. Boa noite, Celita, corretora campeã. Boa noite, Moisés, corretor campeão. Jaqueline, corretora campeã. Carla, corretora campeã, que arrebentou de vender, hein, Carla? Mais uma venda de milhões, parabéns, né? Fazem parte da minha mentoria para corretores. Estou vendo aqui o Everaldo, seja bem-vindo, Everaldo. Enfim, gente, hoje, Petsa, a ideia é que a gente traga o quê? Argumentação, porque um corretor que tem argumentação, ele tem o quê? Ferramentas, e um corretor que tem ferramentas, ele tem um kit, e quando ele tem o kit de ferramentas, ele sabe falar para o cliente, é melhor pagar à vista ou parcelado? Vai depender da análise da tese do investimento imobiliário. Salve, Orlandini, tudo bom? Boa noite, Orlandini, estou vendo você aí na live, tá diretamente lá da Boa noite, Primeira. Boa noite. Hein, Matheus? Eu que convivo aqui na Imóveis de Primeira Praia Brava todo dia com os assessores, estou aqui para aprender também, né? Esse mercado a gente conversa muito aqui com o Greco, o Fabrício, não é um mercado concorrente, você falou muito bem. A gente sabendo jogar esse jogo aí, todo mundo se ajuda e a gente chega num objetivo comum, que é ajudar o nosso cliente. E o objetivo é que no final aqui, Petsa, todo mundo abra uma conta na IQI, comece a movimentar o seu dinheiro da sua comissão, até porque é o seguinte, todo corretor que está passando por meus treinamentos, eu ensino que 10% do que ganha tem que guardar. Para quê? Para começar a poupar e pensar no seu futuro dos 5, 10, 15, 20 anos futuro. Então hoje a ideia é o seguinte, gente, a gente vai falar sobre aplicação financeira, quais são os produtos que tem hoje dentro dos bancos e dentro das assessorias. Para quem não conhece, a EQI Investimento é parceira da Imóveis de Primeira, é a segunda corretora, a segunda maior corretora do país, está pactuada ao Banco BTG, faz diversos negócios no mercado imobiliário, né, Petsa? Muitos negócios. E o Matheus Petsa é meu assessor, né? Assessor financeiro. Todo corretor precisa ter um assessor. Então, seja muito bem-vindo, Matheus. Vou dar uma breve introdução aqui. Estamos com mais de 60 corretores nessa live, que para quem chegou agora, seja muito bem-vindo. Aposto que hoje vocês vão sair daqui com uma ideia diferente do que é aplicação financeira, do que é os títulos, o que significa, o que isso impacta no bolso do cliente. E na hora que o cliente perguntar para você, tira ou não tira o dinheiro do banco, você vai ter o quê? Bagagem para responder. E nesse cenário que a gente está vivendo de Selic alta, é muito importante você entender como o cliente pode usar o rendimento, né, Petsa, da aplicação
para fazer um investimento imobiliário com você. Bom, gente, estou aqui trazendo novidades para vocês. A gente está com um novo canal no Spotify, que é o Chama que Vende. Estamos com um episódio, Petsa, de todos os ensinamentos que eu aprendi no Protagon. Eu estou trazendo os ensinamentos do maior evento de prosperidade do país. Quem ainda não assistiu essa série, vai lá. É um conteúdo gratuito, é muito legal, porque esse conteúdo vai na mente das pessoas e pode destravar algumas desordens mentais que você está vivendo, que pode estar mudando os seus resultados. Vai vir um novo episódio aí pela frente no YouTube, né? A gente também tem canal no YouTube, Petson. A gente vai lançar amanhã Como Viver no Play. Já está no ar, Lucas? Não, ainda não. Mas amanhã vai estar no ar esse episódio, Como é Viver no Play Land House, com o gerente comercial Luciano. Para quem ainda não segue o nosso canal, só colocar aí o QR Code na tela. É o Chama que Vende no YouTube, tá, pessoal? Bom, enfim, Petsa, eu tenho uma tese, uma teoria que pode ser que seja difícil alguém bater essa teoria, tá? Para mim, o corretor bem-sucedido é o corretor que tem uma carteira de clientes investidores. Por quê? Porque é aquele cliente que compra, recompra e indica alguém. Então, hoje, o corretor de sucesso é aquele cliente que forma uma carteira de investidores. E o investidor, ele tem teses, concorda? Ele tem tese de entrada e tese de saída, que é exatamente tudo que você faz aí no teu dia a dia, e é isso que a gente vem falar hoje aqui. Gente, o investidor, a gente tem aqui, ó, dentro da minha aula de como vender para investidor, a gente fala de 5 pilares, Pets. A mentalidade do investidor, de como ele pensa, como ele decide, como ele toma a decisão, se ele é um investidor mais arrojado, moderado, conservador. Segundo, é o que a gente vai falar hoje, que são as aplicações financeiras. Então, o concorrente do corretor não é outro corretor, é o banco, né? Ele tem que entender o que é o melhor cenário para ele. Então, a gente fala que as aplicações financeiras. Terceiro, que é a macroeconomia, que é o tema da nossa próxima live, onde a gente vai receber o Lucas Carolice, que é o sócio-diretor da EQI Curitiba, para falar do risco Brasil e macroeconomia. E dentro da minha aula de como vender para investidor, a gente fala de matemática imobiliária e negociação complexa. E quem domina esses pilares fala a língua do investidor. E aí eu quero fazer uma provocação para você. Por que eu tiraria o meu dinheiro do banco para comprar um imóvel? Essa pergunta parece simples, mas ela trava na maioria dos corretores. Porque quando o cliente começa a falar de CDI, CDB, LCI, Tesouro Direto, fundos imobiliários, muitos não sabem responder tecnicamente. E quando você não domina o jogo do dinheiro, quem ganha a venda é o gerente do banco ou assessor financeiro. O mercado mudou. O cliente hoje quer entender sobre rentabilidade, valorização, proteção contra a inflação, fluxo de caixa, segurança patrimonial. E o corretor que aprende isso deixa de ser apenas um vendedor de apartamento e passa a ser visto como um consultor de investimento, um corretor especialista. Agora imagina participar de uma live gratuita com um assessor da EQI Investimento explicando ao vivo quando o imóvel ganha da renda fixa, o que é realmente o CDI, CDB, LCI, o Tesouro Direto, como os investidores analisam oportunidades e como usar isso para gerar autoridade e fechar mais vendas. Você vai sair dessa live sendo um corretor diferente, um corretor especialista que o cliente respeita. Dia 18 de maio, às 19h04, uma live gratuita com o assessor Matheus, da EQI Investimento. Comenta a live aqui ou me chama no direct que eu te mando o link de acesso. Excelente, Pérez. Então, ó, os concorrentes dos imóveis são o próprio negócio do cliente e as aplicações financeiras. Petsa, vou deixar você colocar a tua apresentação na tela. Sei que você preparou uma apresentação muito legal. E para quem ficar até o final dessa live, eu tenho aí uma novidade. Petsa, a gente está trazendo uma calculadora que vai ajudar o corretor a calcular índice da construção civil, o INCC, né? Ele vai colocar lá como que é a forma de pagamento do imóvel e a calculadora vai calcular o INCC. Essa calculadora também vai calcular a valorização do imóvel, que é um item muito importante quando a gente pergunta se é melhor pagar à vista ou parcelado. Em relação ao CDI, é melhor deixar aplicado ou não? É muito importante o corretor entender sobre a valorização do imóvel, porque isso impacta na conta. E também quanto vai dar a parcela de financiamento do cliente, baseado na taxa de juros que a gente está tendo hoje, para entender se o aluguel
lá do short stay ou do long stay vai pagar a parcela do financiamento dele. Então, é tudo isso que a gente vai entregar nessa live aqui. Não perca, fica até o final. E agora é com você, meu amigo. Boa. Obrigado mais uma vez, Chinácio. Então, a ideia hoje aqui é a gente abordar o tema das aplicações financeiras, né? E também a ideia é ser um bate-papo, né? Não quero que seja um monólogo aqui. Quero que vocês tirem todas as dúvidas que vocês têm, podem se sentir à vontade aí para levantar a mão e interromper. Eu vou compartilhar uma apresentação aqui. Quando vocês estiverem visualizando, vocês me avisem, por gentileza. Já estou conseguindo visualizar, se puderem me sinalizar. Boa, beleza. Antes da gente começar, eu quero trazer um conceito aqui que ele vale para todo e qualquer tipo de investimento, para a gente poder embasar a nossa live de hoje, né? Todo investimento ele é baseado numa tríade, onde dentro dessa tríade a gente tem 3 pilares, que é liquidez, retorno e segurança, né? Então, trazendo para o exemplo prático do dia a dia do corretor, quando um investidor ele vai buscar o investimento em imóveis, né? O que são os pilares que ele está buscando? Ele busca um retorno, porque a gente sabe que historicamente imóveis no Brasil, né, eles dão um retorno acima da média, e eles procuram segurança também, né? O Brasil ele é um país inflacionário e o pessoal costuma brincar que no Brasil até o passado é incerto, né? Então as pessoas elas buscam cada vez mais segurança. E o pilar de liquidez ele fica um pouco mais comprometido, né? Mas é aí que vem os investimentos no mercado financeiro para poder complementar. Então você veja que apesar de certa forma eles serem mercados concorrentes, né? Eles têm complementos entre si. Então a ideia é apresentar para vocês os tipos de produtos aqui, para vocês poderem argumentar com os clientes de vocês, né, no final do dia. Alguém já tinha visto aqui essa tríade, esses pilares? É novo para vocês? Levantem a mão aí para eu ter uma ideia. Eu já tinha visto. Isso, inclusive, esse pilar, a tríade, é o mesmo pilar do Protagon, né? Que eles trazem ali o pilar da prosperidade, meu amigo. Esse é o pilar da prosperidade. Boa, é isso aí. É um conceito que é bem utilizado hoje em dia, né? Isso aí vem de um conceito antigo já, e como eu falei, ele serve para qualquer tipo de investimento. Bom, aqui, antes da gente começar de fato a entrar nos tipos de produto, é ideal a gente entender alguns conceitos, né? Todo mundo fala, todo mundo vê no Jornal Nacional, vê na internet, a taxa Selic, CDI, IPCA, Ibovespa, mas o que no final do dia é essa sopa de letrinhas, né? É importante entender isso daqui, porque os ativos, sejam eles ativos de renda fixa, ativos de renda variável, de uma forma ou de outra, eles são atrelados a esses indexadores, né? Então, eu trouxe aqui hoje os principais indexadores que a gente tem. A taxa Selic hoje, ela é a taxa básica de juros. Como que é estipulada a Selic, né? Então, imagine o seguinte, a cada 40 dias, mais ou menos, né, existe uma reunião chamada Copom, né, onde os membros do Banco Central eles se reúnem para poder definir a Selic, né? Então, vocês devem escutar, poxa, hoje, essa semana vai ter reunião do Copom para definir a Selic. Será que a Selic vai cair? Será que a Selic vai subir? Então, é nessa reunião que eles definem essa meta da Selic, né? E é a partir daí que todos os investimentos são norteados. E também, não só os investimentos, né? Mas também todo tipo de financiamento. Ele é baseado nessa taxa. E aí tem um indexador que é a prima do Selic, né? O primo feio ali, que é o CDI. Que aí sim é um indexador que ele vai indexar os títulos de renda fixa, né, seja o CDB, LCI, LCA. Então, hoje a Selic meta, ela está estipulada em 14,5% no Brasil. E o CDI, ele sempre vai ser 0,10 pontos percentuais abaixo da Selic, ou seja, hoje 14,4%, né? Vai ser abordado, como o Chinácio falou numa próxima aula, um pouco de macroeconomia para entender o motivo do Banco Central subir a Selic, cortar a Selic, qual que é a relação dela direta com o IPCA, mas eu vou dar uma
uma pincelada aqui, porque acho que faz sentido para todo mundo ter uma ideia do que se trata. Então, quando a nossa inflação está elevada, bom, o Brasil é um país inflacionário, né? Então, por isso que é tão importante ter imóveis, né? Porque a gente sabe que a inflação, ela corrige pelo tijolo ali, que é algo palpável. Então, quando a inflação está elevada, o Banco Central, ele aumenta a taxa Selic. Porque qual que vai ser o comportamento do consumidor, né? O consumidor, ao invés de gastar o dinheiro, ao invés de pegar dinheiro emprestado, ele vai pegar o dinheiro dele e vai guardar no banco, porque o banco está pagando mais de 1% para ele ao mês. Só que isso freia a economia e, consequentemente, faz com que a inflação ela caia. E aí o Banco Central, no movimento inverso, começa a cortar a taxa de juros, ou seja, começa a cortar a Selic para fazer com que o PIB cresça e o país se desenvolva. Então, é um ciclo, é dessa forma que acontece. Se a inflação sobe, o Banco Central aumenta a taxa de juros, se a inflação cai, o Banco Central ele corta a taxa de juros, né? E o IPCA, hoje, ela é a métrica, ela é mais utilizada hoje em termos de inflação. Mas a gente tem outros indexadores, né? A gente tem o NCC, que é o índice utilizado na construção civil, tem o IGPM, que também é um outro índice, e hoje o IPCA acumulado, ele está em 4,39, acumulado nos últimos 12 meses. Tá, mas da onde vem o IPCA? Então, o IBGE, ele pega as famílias que têm renda de 1 a 40 salários mínimos, né? E aí faz uma pesquisa dentro dessas famílias, qual que é a cesta de consumo delas. Então, existem 9 cestas de consumo, transporte, moradia, enfim, alimentação, e ela faz uma média e aí que ela chega no IPCA. E aí, por último, a gente tem o Ibovespa. Hoje ele é o principal indicador de desempenho das ações que são negociadas na B3, que é a nossa bolsa, né? Então, a gente vai abordar aqui os ativos tanto de renda fixa quanto os ativos de renda variável, né? Por isso que eu gosto de contextualizar primeiro, né, esses indexadores e o que está acontecendo para, de fato, depois entrar o que são os produtos, né? Sobre esses pontos, esses aspectos, alguém tem uma dúvida ou é ciente disso, já viu, não viu, está acostumado já com essas letras? Acho que não, Peça. Isso já faz parte da nossa realidade, né? Selic, CDI, PCA. Boa, legal. Então, aqui partindo para... Aqui é um dado interessante, né? Como se comporta a taxa Selic no país, né? E por que que os imóveis, eles são uma forma de proteção contra a inflação. Aqui é a Selic desde maio de 2016, então percebe que ela tem um movimento cíclico, né? Eu não quero me aprofundar muito aqui, mas se vocês perceberem o comportamento desse gráfico, a gente está num pico histórico de juros, né? E acaba sendo um momento bem interessante para comprar imóveis. Por que que é um momento interessante? Porque quem tem liquidez consegue fazer uma negociação melhor nesse momento. E à medida que a taxa de juros cai, o que que acontece? A taxa do financiamento bancário também vai cair. E é aí que todo mundo vai procurar os imóveis. Então, quem tem um imóvel na mão agora, especialmente o investidor, consegue fazer boas compras, ele vai conseguir ter um ganho absoluto bem interessante ali na frente. Bom, partindo de fato ali para os investimentos, né? Então, como que funcionam os investimentos dentro do mercado financeiro? Hoje, dentro do mercado financeiro, existem tantas corretoras quanto os bancos comerciais, né? Então, imagine o seguinte, uma corretora ela é um shopping, né? Onde dentro desse shopping vocês têm a possibilidade de escolher uma infinidade de produtos, né? Seja L Tesouro, seja CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, e até mesmo ações ou fundos imobiliários, né? E a ideia é que é destrinchar cada um deles. Então, se a gente olhar da esquerda para a direita, né, a gente começa com os ativos de renda fixa que são emitidos pelo governo. Ou seja, o governo ele pode pegar dinheiro emprestado da população, que é o famoso tesouro, né, o famoso tesouro direto. E dentro do tesouro direto, hoje existem 3 tipos de tesouro: o tesouro Selic, PCA e o pré-fixado. Eu vou passar mais para frente do que se trata cada um desses tipos de ativos, né? Mas é importante vocês entenderem que hoje o tesouro é o menor risco dentre todos os investimentos que compõem o mercado financeiro, porque a gente costuma dizer que é o risco soberano.
que é o risco do Brasil não pagar. Mas se o Brasil deixar de pagar, daí o nosso problema ele vai ser muito maior, né? Por isso que hoje o risco soberano ele é o menor que existe. E aí, partindo para os ativos emitidos por bancos, né? A gente tem a poupança, mas a gente costuma brincar hoje que a poupança é o jeito mais inteligente de perder dinheiro, né? Por quê? Porque a poupança ela hoje rende menos do que a inflação. Existe muita gente que deixa ali por entender que é algo mais seguro, né? Mas já é comprovado ali que assim, não se trata de um bom investimento, né? Então a gente tem investimentos alternativos com o mesmo nível de segurança rendendo mais. Então a poupança hoje é o mais conhecido, mas depois a gente tem os CDBs, tem as LCIs e as LCAs, né? Tem algumas outras vertentes desses ativos, que são os LCDs, que são letras de crédito de desenvolvimento, enfim, daí a gente começa a destrinchar isso em outros ativos. O que é importante entender aqui? Então, vocês lembram que eu comentei que o Tesouro Direto é o mais seguro que existe no Brasil. Por segundo, a gente tem os ativos que são emitidos por instituições financeiras, bancos, porque ele tem o FGC, que é o famoso Fundo Garantidor de Crédito, né? Que acho que todo mundo deve estar bem familiarizado ali com esse termo por conta do que aconteceu com o Banco Master, enfim, né? E todo esse escândalo que aconteceu. Então, o FGC, ele é um fundo que ele garante a proteção do investidor até 250 mil reais. Também eu vou passar no detalhe ali do que se trata. E aí, os próximos ativos de renda fixa, né, que eles têm um pouco mais de risco, mas consequentemente eles remuneram um pouco mais, são ativos de renda fixa que são emitidos por empresas, né? As empresas, elas podem pegar dinheiro emprestado no mercado, né? A Ambev pode pegar dinheiro emprestado no mercado, a Petrobras pode pegar dinheiro emprestado no mercado. E aí que a gente entra nos debêntures, nos CRIs e nos CRAs, né? As debêntures, a gente tem duas linhas de debêntures, não vou me aprofundar de fato ali, porque existe uma infinidade, né? Mas as duas principais ali são as debêntures e as debêntures incentivadas, que têm isenção de imposto de renda, os CRIs e os CRAs, que têm isenção de imposto de renda também, né? Aí, para a parte da renda variável, a gente hoje tem basicamente dois ativos, né? Que são os fundos imobiliários, que eles investem em imóveis, que é mais próximo da realidade de vocês hoje, né? Então, o que um fundo imobiliário faz, né? Você consegue basicamente comprar alguns pequenos pedaços de alguns empreendimentos, você se torna cotista, né? Você tem uma pequena parte de um fundo. E aí depois a gente vai para as empresas, então você consegue ser sócio de uma empresa, você consegue comprar equity, ou seja, você compra ações, sejam ações brasileiras ou sejam ações internacionais. Então você pode se tornar sócio da Petrobras, você pode se tornar sócio da Tesla, da Amazon, enfim, qualquer empresa listada hoje, vocês têm a possibilidade de comprar uma porcentagem da empresa ali e se tornarem sócios, né? E aí algumas empresas elas vão distribuir dividendos, outras empresas elas focam mais em crescimento. Mas basicamente o que a gente tem de produto hoje no mercado financeiro são ativos de renda fixa, renda variável, e dentro deles a gente tem uma linha ali que vai do mais seguro para o mais arriscado, né? E aí falando um pouco do fundo garantidor de crédito, né? O que acontece? Há mais ou menos 20 anos atrás, né, o Brasil estava se desenvolvendo e muitos bancos pequenos, eles precisavam captar dinheiro, né? Então o Brasil ele ficava na mão dos grandes bancos, só Banco do Brasil, Santander, Itaú, né? E aí os bancos pequenos eles precisavam se capitalizar, mas na crise de 2008 aconteceu uma corrida bancária, ou seja, todo mundo ficou com medo de tudo que aconteceu lá nos Estados Unidos, que acabou impactando diretamente a gente aqui, e as pessoas começaram a resgatar dinheiro dos bancos, né? E os bancos estavam ficando sem liquidez. E aí surgiu a ideia de criar o Fundo Garantidor de Crédito, né? Para proteger as pessoas, especialmente de bancos de menor porte, né? Então, hoje no Brasil, existe uma divisão da classificação dos bancos, onde a gente tem os bancos que são S1, ou seja, esses bancos S1 eles são responsáveis por mais de 10% do PIB do país, né? Então a gente pega os 6 maiores: Itaú, Bradesco, Santander, Caixa, Banco do Brasil e o BTG, de qual a gente é sócio,
né? E aí depois a gente vai para os bancos S2, né? Daí a gente tem Safra, a gente tem XP, enfim, a gente tem bancos menores. Então a gente sempre tem essa preocupação de nunca passar dos 250 mil. E o que é coberto pelo FGC? Sempre tem uma dúvida, né, que o pessoal acaba não sabendo. Mas hoje o dinheiro que se tem em conta corrente e poupança, ele é protegido pelo FGC. Então vamos supor, né, foi o que aconteceu, muita gente tinha conta na Will Financeira, né, no Will Bank, que era um banco de menor porte. E as pessoas, elas tinham dinheiro do dia a dia ali, né, para poder pagar o cartão de crédito, fazer Pix. Então todo o dinheiro que estava em conta corrente, ele está dentro do FGC. Se você tem um CDB desse banco, você também está protegido até 250 mil. Um RDB também. RDB é mais comum em cooperativa de crédito, Sicob, Sicredi, né? E aí a gente tem as LCIs, LCAs, LCD, a letra hipotecária, que é LH, letra de câmbios compromissadas e a conta salário. Então, todos esses ativos, eles são protegidos pelo FGC, lembrando que até 250 mil. Mas como que funciona isso? Não quer dizer que você precisa ter 250 mil espalhado em vários bancos. Por exemplo, eu tenho 250 mil no Itaú, tenho 250 mil no Santander, 250 mil na Caixa. Não é assim que funciona. Então, é de acordo com o emissor do CDB. Você pode ter R$1 milhão em uma instituição, mas ele tem que estar aplicado em diferentes CDBs, de diferentes instituições. Vou dar um exemplo. Pode ter R$1 milhão aqui na EQI, se ele tiver separado ali em bancos distintos, então, você tem um CDB do BTG, você tem um CDB da Caixa, então é dessa forma que ele é dividido, não é a instituição que está custodiando, e sim para... Não, telefone dele, mandei mensagem, não respondeu. Acho que estava, alguém ligou o microfone ali. E aí a gente olhando para os ativos que não tem fundo garantidor de crédito, que são os títulos públicos, por quê? Porque hoje é o menor risco que existe no mercado financeiro, né? Então, o Tesouro Selic, Tesouro IPCA, o Tesouro Pré-fixado, a gente tem as LIGs, LI, LF, CRA, CRI, debenture e fundos, né? Esses ativos, eles não são cobertos pelo FGC. Na maioria das vezes, esses ativos, eles têm algum outro tipo de garantia. Então, vou dar um exemplo prático aqui, por exemplo, um CRI. O que é um CRI no final do dia? Trazer para a realidade de vocês. Então, uma construtora, uma incorporadora, ela está levantando um prédio e ela vendeu já algumas unidades ali na planta, enfim, né? E ela tem um fluxo de recebíveis, ou seja, ela tem um direito de receber um valor parcelado lá no futuro. O que a construtora pode fazer? Ela pode antecipar esses recebíveis. Então, ela vai pegar esse pool de recebíveis que ela tem, ou seja, todas essas parcelas que ela já vendeu antecipadamente antes de construir um empreendimento, e ela vai pegar esse dinheiro à vista, ela vai falar com uma securitizadora, ela vai falar assim, olha, eu tenho um pool de recebíveis aqui, eu quero fazer o adiantamento. Então, por exemplo, eu tenho 100 milhões de reais em recebíveis, eu quero que você me adiante 90 milhões para eu poder construir minha obra, beleza? A securitizadora vai falar, ok, a gente pode fazer, e aí a securitizadora, ela levanta um CRI, e aí esse CRI, ela pode vender a mercado. Ou seja, eu como investidor, ou qualquer um de vocês, pode ir lá na plataforma e comprar um CRI. E aí, se acontecer alguma coisa, a obra, geralmente, ela serve como garantia. Ou seja, se parar de vender o empreendimento, né, ou se, enfim, a construtora ou a incorporadora não seguir construção, geralmente eles trocam, enfim, tem uma série de garantias que protegem vocês, né? O CRA funciona da mesma forma, só que ele é lastreado no agronegócio, ou seja, o produtor ele tem um contrato, né, que ele vai fazer a venda de uma produção de soja, ele pode fazer a antecipação desse recebível e depois vender esse CRA a mercado. Então, é mais ou menos assim que funciona, todos eles ali isentos de imposto de renda. O que é um outro ponto que é muito importante saber aqui, e o pessoal geralmente confunde, né? CDI não é um produto. CDI ela é um certificado de depósito interbancário, mas ele não é comercializado, né? Ele é uma taxa que os bancos estipulam entre as negociações que eles fazem diariamente. Por isso que ele é a taxa prima da Selic, ou seja, é muito próximo da Selic. Então, sempre que alguém falar CDI, não confundam com o CDB. O CDB é o produto, né? O CDB, ele é o produto que ele pode ter
vai ser atrelado ali ao CDI, ou seja, eu vou investir em um CDB que ele paga 100% do CDI, ou eu vou investir em um CDB que ele paga 105% do CDI. O que esse ativo vai fazer? Ele vai pegar a taxa do CDI, que hoje é em 14,40, e vai te remunerar essa taxa. Então, exemplo prático aqui. O cliente de vocês fala, eu tenho um CDB que me paga 100% do CDI. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele tem um produto bancário que ele remunera 100% da taxa CDI, ou seja, hoje ele está ganhando 14,4% ao ano. Se a taxa de juros cair, naturalmente, essa remuneração vai cair também. Então, se a Selic for para 10, o CDI vai acompanhar. Então, o CDI está em 10, ele vai ganhar 10% ao ano. Então, é legal deixar claro aqui que o CDI ele não é um ativo, ele é um índice de referência para os ativos bancários, ou CRI, CRA e debênture. Então, é muito comum... Pode falar, Ashnas. Se dividir o 14,40 por 12, ele dá 1,2, certo? Exatamente. Aí que vem um outro ponto. A conta, ela vai dar muito próximo disso, mas ela não é tão simples. Por quê? Porque é uma conta de juros compostos. Se fossem juros simples, né? Ou seja, não fossem juros sobre juros, ou seja, todo mês ele rendesse ali aquele 1,2, por exemplo, né, a conta era só dividir por 12, mas como são juros compostos, a conta é um pouco diferente, né? Então você tem que elevar o tempo, a taxa de juros. Ela vai dar uma conta muito próxima, mas eu posso mostrar para vocês depois como é que faz essa conta ali, né? Hoje o próprio ChatGPT faz, enfim, dá para utilizar HP12C, mas ela é uma conta assim, não é tão mais complexa, mas é legal vocês entenderem como faz, até para poder contra-argumentar o cliente de vocês, porque às vezes o cliente sabe, né, que o juro composto é uma conta diferente. Mas se a gente fosse fazer uma conta básica, de padeiro vai dar muito parecido, assim, né, essa taxa mensal. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou trazer um exemplo prático. Hoje, uma taxa de juros de 12% ao ano, se a gente dividir ela por 12, vai dar 1% ao mês, correto? Mas se a gente fizer juros compostos, ela não vai dar 1% ao mês. Ela vai dar mais ou menos 0,89% ao mês. E aí, juros sobre juros, ela vai dar os 12% ao ano. Então, é assim que funciona. Mas é comum assim, mas eu vou dar um exemplo prático ali para vocês de como que faz essa conta depois. Eu fiz essa provocação justamente para você trazer essa explicação para nós aí. Boa. Eu vou até ter um slide mostrando sobre isso. Hoje é muito comum o pessoal já deixa algumas fórmulas prontas no Excel. E existe uma calculadora também que é muito utilizada, que é do Clube dos Poupadores, né? Às vezes fica mais fácil, então, do que fazer a conta. Mas, por exemplo, eu posso compartilhar ali o site com vocês. Eu tenho uma taxa de 14% ao ano. Eu quero saber o quanto meu cliente vai ganhar ao mês. Essas calculadoras, elas já vão calcular de forma automática para vocês ali. E até passa mais credibilidade para o cliente ali de vocês, né? Mostrarem que, de fato, vocês dominam a conversa, né? Então, funciona dessa forma. Sobre essa questão, não sei se o pessoal tem mais alguma pergunta. Então, beleza. Trazendo um exemplo prático aqui, né, como que acontece? Então, eu estava falando de um ativo de 100% do CDI, certo? Mas é muito comum a gente ter CDB que paga 110% do CDI. Então, qual que é a conta que deve ser feita? Na calculadora mesmo, né? Então, você vai pegar a taxa de juros, hoje é 14,4. Você vai fazer vezes 1,10, certo? E aí vai dar o rendimento, de fato, que ele está ganhando hoje, né? Porque ele vai ganhar 10% a mais do que a taxa de juros está pagando. Então, vai funcionar dessa forma. O que é um outro ponto que é bem importante vocês entenderem também, né? Não existem só ativos pós-fixados, né? Então, eu trouxe os exemplos aqui. Eu tenho o CDB, CRI, CRA, debênture, LCI, que ela é pós-fixada, ou seja, imagine que ela é uma prancha de surf no mar. À medida que a maré sobe, essa prancha vai subir, à medida que a maré desce, essa prancha vai descer. Então, é assim que funcionam os títulos pós-fixados.
certo? Qual que é o momento de fazer o investimento nesse tipo de ativo? É o momento que a taxa de juros está elevada, que é agora, né? Então ela vai proteger vocês ali contra essa alta da taxa de juros. Mas dentro dos ativos de renda fixa, a gente tem outros dois tipos de ativo, que são os ativos pré-fixados e os ativos híbridos. Falando um pouco dos pré-fixados, como que eles vão funcionar. Os pré-fixados, eles vão se assemelhar ali muito ao financiamento, saque price, porque geralmente eles já são taxas que são pré-fixadas, né? Então o cliente ele vai fazer um financiamento, ele vai contratar junto ao banco, ele já sabe o quanto ele vai pagar de taxa, né? Que é o custo efetivo total lá. E os ativos financeiros, eles também têm esse tipo de indexador. Ou seja, a gente consegue saber o quanto a gente vai ganhar daqui tanto tempo. Então, eu posso aplicar num ativo de renda fixa que ele é pré-fixado e eu já sei a taxa. Hoje, por exemplo, eu consigo aplicar num ativo de renda fixa que me paga 15% ao ano por um prazo de 5 anos. Quanto que representa isso? Se eu aplicar a uma taxa de 15% ao ano por um prazo de 5 anos, eu tenho 100% de ganho. Ou seja, é a mesma coisa que você chegar para o teu cliente, para o investidor e falar assim, olha, você vai comprar um apartamento ou um estúdio na planta, vai pagar 500 mil reais com a certeza que daqui 5 anos você vai vender por 1 milhão. É um bom negócio? Aí ele vai responder se é um bom negócio ou não é. O mercado financeiro é igual, mas não é sempre que a gente tem esse tipo de ativo disponível. A gente só tem esse tipo de ativo disponível em momentos de pico de juros. Por isso que muitos clientes de vocês devem estar falando, pô, mas às vezes eu prefiro deixar aqui no banco, tal, né? Mas assim, é o custo de oportunidade, né? Agora é um excelente momento para comprar imóveis, como eu falei. Então é legal vocês entenderem que tem esse tipo de ativo também para poder fazer a argumentação ali do cliente, né? Você pode perguntar para o cliente, você tem esse ativo que vai te render tantos por cento e em 5 anos vai dobrar teu capital. Mas quando vencer esse valor, no que você vai reaplicar, né? Então você pode levar a pergunta para o teu cliente para fazer ele pensar. Né? A gente, só fazendo um parênteses aqui, né? A gente também tem uma máquina de vendas aqui dentro, né? E assim, o que a gente vê de dados históricos, né? Até fugindo um pouco do tema, mas jogo rápido. Se você tentar empurrar alguma coisa para o cliente e não fazer ele refletir que aquilo é bom para ele, muito provavelmente a venda vai dar errado, certo? E até fica uma recomendação de um livro, né? Que existem 2, né, 3 na verdade. Eu vou passar aqui no final, mas o livro 1 é o Psicologia Financeira, o outro é o Rápido e Devagar e outro é o Previsivelmente Irracional, né? Que ele trata um pouco de como que é o comportamento humano na hora de fazer a compra, né? Então, por isso que vocês trazendo esses argumentos ali, a chance de ter sucesso na venda é muito maior. Bom, esses são os ativos pré-fixados. E aí a gente tem os ativos que são híbridos, ou seja, eles pagam a inflação mais uma taxa pré-fixada. Então, lembra que eu comentei que o IPCA lá atrás, ele está no acumulado de 4,52, mais ou menos. Então, esses ativos eles vão pagar o 4,52 mais uma taxa pré, seja 6, 7, 8%, que na média dá 12, 13% ao ano. Então, eles vão proteger também da inflação, né? Então, dentro da renda fixa, a gente tem diversos ativos, né? Então, a gente tem o Tesouro, né? Tesouro Selic, Tesouro IPCA, Tesouro Pré, a gente tem CDB, LCI, LCA, a gente tem debênture, CRI, CRA, mas dentro desses ativos a gente tem mais 3 tipos de indexadores onde vocês podem escolher, né? E aí, fazendo uma fatia saudável ali, eles vão funcionar dessa forma. Eu acho que eu vi alguma pergunta ali a respeito de imposto de renda, né? Eu vou tratar ali já no próximo slide, né? Isso aqui que eu estou passando são todos os investimentos que eles são brutos, né? Depois tem a questão do imposto de renda e a gente pode fazer um depara de qual que é o imposto de renda dos imóveis para o imposto de renda dos ativos financeiros, que é esse aqui. Então, como que funciona? Salvo os ativos isentos de imposto de renda, ou seja, aqueles que vocês não precisam pagar IR, que são as LCIs, as LCAs, os CRIs e os CRAs, então, geralmente, ativos que eles fomentam o setor do agronegócio ou o setor imobiliário, o governo, ele abre mão do imposto de renda, certo?
Então, é um benefício que ele dá porque, no final do dia, a gente está fomentando um setor que é tão importante para o Brasil. Então, vocês investindo nesse ativo, o cliente de vocês investindo, ele tem isenção de imposto de renda. Agora, outros ativos de renda fixa, isso falando de renda fixa, renda variável aí é diferente, mas renda fixa funciona da seguinte forma, é uma tabela regressiva. Então, ela é ao contrário da tabela progressiva ali, né? Que as pessoas elas pagam para o governo lá na declaração de ajuste anual. Aqui a tabela regressiva funciona dessa forma. Se você investem em um CDB, um fundo de renda fixa, um tesouro, de 0 a 6 meses, fica retido na fonte 22,5% de imposto. De 6 meses a 1 ano é 20%, de 1 ano a 2 anos é 17,5%, de 2 anos para frente é 15% de imposto de renda. Esse imposto, ele é cobrado sobre o lucro da operação, certo? Não sobre o valor que foi investido, sobre o lucro da operação. E isso já é retido na fonte, seja no banco, na corretora, enfim, na linha final, quando é debitado na conta lá, após o vencimento, ou quando é feito o resgate, esse valor já automaticamente já fica lá no banco e o banco vai fazer o repasse, enfim, né? Então ele vai funcionar dessa forma. Previdência privada, ele tem um regime próprio. Previdência privada também é um tipo de investimento, né? A gente não vai detalhar tanto aqui, mas previdência, ele funciona muito bem para fins de sucessão, para fins de proteção, né? Mas aí dentro da previdência pode-se escolher renda variável ou renda fixa. Então é assim que vai funcionar. Dentro da renda variável, ela é um pouco diferente. Acho que vale também a gente olhar isso. Os fundos imobiliários, especificamente, né, que é o dia a dia, o concorrente mais próximo do dia a dia de vocês, a distribuição dos dividendos dos fundos imobiliários, eles são isentos de imposto de renda, certo? Já se fala no Congresso ali, querem tributar os dividendos, mas isso ainda não passou, né? E tem um lobby muito grande para não passar. Mas aquele investidor que ele investe no fundo imobiliário e recebe aluguel todos os meses é isento, né? Diferente, por exemplo, do investidor hoje que ele tem um estúdio, enfim, ele tem um pool ali de apartamento, enfim, de casas, de salas comerciais, o imposto de renda ali ele tem que recolher através do Carnê-Leão, né? Então é dessa forma que funciona. Na pessoa física, isso vai aumentar, né? Então vai ficar quase inviável para o investidor investir na pessoa física, o imposto vai muito próximo ali de 40%. Então tem muito investidor hoje que está abrindo holding, enfim, acho que talvez seja um assunto para uma próxima live, mas a holding ela funciona muito bem também, porque no final o imposto vai ficar próximo dos 11%, né? Daí ele acaba sendo diferente dos fundos imobiliários, que é isento. Mas se vocês vendem as cotas dos fundos imobiliários, ou seja, se o cliente de vocês vender aquele estúdio, né, aí vai pagar imposto sobre o ganho de capital, né? Nas ações é a mesma coisa. Se vocês têm ações, tem um limite ali até R$20 mil por mês que não se paga imposto, passou disso, aí tem que pagar imposto de renda de 15% para operações ali de swing trade que a gente fala, né? Então, a tabela funciona dessa forma. Para renda fixa, essa tabela regressiva. Para renda variável, fundos imobiliários é 20% no ganho de capital, para ações é 15% no ganho de capital e isenção nos dividendos, né? Boa. Alguma questão sobre isso? Tá claro? Pode falar, Anderson. Matheus, boa noite, tudo bem? Prazer, aqui é Caneu. Eu queria só tentar exemplificar um pouquinho mais para os nossos corretores aí. Eu sou gerente de investimentos aqui da Imóveis de Limeira. Então, eu fiz uma conta meio que de padeiro. Vamos supor que eu estou ali na tela anterior, naquela tela anterior que você estava mostrando. Então, eu tenho ali um investimento no CDI a 110%. Okay? Sim, ótimo. Eu vou estar ali com uma alíquota de 15,84%. Né? Eu fiz aqui. Então, isso. Tirando aí, se eu fizer ela em até 180 dias, o cliente, na realidade, vai ganhar 12,27% em cima, perfeito, porque ele vai deixar o imposto de renda retido, correto?
perfeitamente, é essa conta, né? Isso, exatamente. Beleza. No caso ali dos 181 a 360, daria 12,67. Então, é que assim, muitas vezes o corretor pega o cliente, não, porque eu estou ganhando ali 16%, 17% em cima. Às vezes o próprio cliente não tem noção de que ele está deixando uma parte do dinheiro e muitas vezes a gente está propondo para ele ali uma valorização em cima do recurso que ele coloca ali em torno de 15%, 18%, 20%, e às vezes o corretor não consegue fazer essa mesa com o cliente, mostrando que a aplicação que ele tem, às vezes, está dando um valor menor, porque ele está deixando um valor retido para o governo, né? Então, Isso. também a gente precisa, só para entender um pouquinho melhor isso. Obrigado. Isso, exatamente, é assim que funciona a conta, né? Salvo ativos, a LCI e a LCA, por exemplo, se ele falar, não, eu tenho uma LCI que me paga 13% ao ano, aí ela já é líquida de imposto de renda. Mas, de fato, se ele falar, não, eu tenho um fundo, eu tenho um CDB que na média me pagou 15%, aí tem que fazer essa dedução do imposto de renda para saber líquido quanto ele ganhou. Né? É legal também, né? Assim, trazendo um insight para vocês, às vezes ter na manga quanto que ele vai ganhar líquido, né? Tirando o imposto de renda de ganho de capital sobre o imóvel também, né? Então já fica com essa carta na manga aí, né? De fato, para trazer a conta ali e fazer a comparação, né? Então, mas é exatamente assim que funciona. Tem que tirar, se você for fazer a conta, você tira o imposto ali, que é o 22,5 no caso, ali sobre o rendimento bruto, 20, 17,5, 15, assim sucessivamente. Bom, acho que a Jaqueline fez uma pergunta. Deixa eu ver se consigo abrir o chat aqui. Se preferir, pode abrir o microfone e falar também. Você pode fazer a conta ali. Na calculadora, você vai fazer a taxa ali vezes 0,80, por exemplo, né? Que vezes 0,80 se fosse 20%, mas sempre tem que fazer a diferença, né, do 100 para o 20, né? Então é assim que vai funcionar. Mas acontece. Qual que é a taxa que ela falou? Ali, só para... Não estou com acesso ao chat, só para eu ver ali. Feita. Se tem uma aplicação, por exemplo, que ela é isenta e quer saber quanto seria pagando imposto, faz a conta inversa. Mas é exatamente essa conta que tem que ser feita. Ótimo, muito obrigado, Matheus. Imagina, de nada. Mais alguma outra dúvida? Boa. Agora passando para os ativos de renda variável, né? Então, eu comecei a pincelar ali sobre os fundos imobiliários, ações, ETFs. Bom, os fundos imobiliários, hoje, se a gente entrar um pouco mais no detalhe, como que eles funcionam, né? Então, a gente tem dois tipos de fundos imobiliários. São os fundos imobiliários de tijolo, ou seja, os fundos eles vão comprar lajes corporativas, por exemplo, galpões logísticos, aeroportos, salas comerciais, né? E aí, esse aluguel ele vai ser que o fundo recebe, ele vai ser distribuído para os cotistas, né? Então, a pessoa ela pode comprar uma cota desse fundo e ela proporcionalmente recebe o valor daquele aluguel frente ao patrimônio que ela tem, né? Então, é a mesma coisa, eu tenho um prédio, né? Eu sou dono de uma janela do prédio, por exemplo, eu vou receber proporcionalmente aquilo que eu sou dono. Então, os fundos imobiliários, eles funcionam dessa forma, né? De uma maneira mais generalista. Mas aí a gente tem os fundos imobiliários que eles investem em papéis, né? No tipo de papéis que esses fundos imobiliários investem? Em CRIs, né? Porque são relacionados ao setor imobiliário. Então, os fundos imobiliários, eles podem lá comprar uma série de CRIs, né? E aí, o que eles recebem de dividendos, eles distribuem para os cotistas. Então, eles funcionam dessas duas formas. O que é bom em cada fase do ciclo ali, né? Quando a taxa de juros está mais elevada, naturalmente, um fundo de papel, ele vai pagar mais, né? E aí, quando a taxa de juros começa a cair, ou seja, a economia começa a circular, o fundo de tijolo paga menos. Assim,
Não é uma regra, mas é um comportamento que a gente vê ao longo do tempo por uma série de fatores. Mas foi basicamente o que aconteceu na pandemia, né? Então a gente viu muita gente indo trabalhar de home office, né? Muita laje corporativa com uma vacância muito grande. Então os fundos imobiliários começaram a pagar um dividendo menor, né? E também quem tinha o imóvel também deixou de receber o aluguel. Então foi assim que funcionou. É lógico, a pandemia ele foi um evento de cauda, não é comum acontecer, né? Então evento de caudas são eventos que eles têm uma baixa probabilidade de acontecer, mas é um alto impacto, né? Difícil ter uma outra pandemia, mas o impacto é muito grande. Então, os investimentos financeiros também eles servem para essa proteção. Quem tem imóvel também se protege bem desses eventos, né? E aí, nesses eventos também, quem tem liquidez consegue comprar bons imóveis e ter boas oportunidades. Aí a gente tem as ações, né? Que de fato a gente virar sócio de uma empresa ali, né? Então, dentro da plataforma de uma corretora, eu posso ir lá e comprar uma ação, por exemplo, da Ambev, né? Então, posso comprar ações de empresas que são listadas na Bolsa. E hoje o principal índice que a gente tem no Brasil é o Ibovespa, né? Esse índice compõe as empresas mais líquidas, mais negociadas aqui no Brasil, e ele faz uma média. Então, além de investir diretamente nas empresas, é possível investir diretamente no índice, que aí é o próximo tipo de investimento em renda variável, que são os ETFs. Né? Então, você consegue comprar o Ibovespa através de um ETF. Um ETF nada mais é do que um fundo que ele é negociado em bolsa. E ele geralmente replica um índice. Então, aqui no Brasil, a gente tem o Ibovespa, né? A gente tem o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários. Nos Estados Unidos, a gente tem o S&P. O que é o S&P? É o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, é possível você comprar ali dentro de uma cesta, ser sócio de uma pequena fatia das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, é assim que a renda variável funciona. Eu dei mais uma ênfase para os fundos imobiliários ali, que é o que de fato mais se compara ao dia a dia de vocês, né? Mas como a gente está falando de fato sobre produtos aqui, é assim que funciona. Geralmente é mais difícil um investidor ele criar alguma objeção de não investir em imóvel para investir em renda variável, né? O parâmetro de comparação dele acaba sendo diferente. Às vezes ele já tem renda variável, uma parte da carteira dele ele já vai investir em imóvel, enfim. Existem mais uma objeção com a renda fixa. Por que com a renda fixa? Porque tem alto nível de segurança e a taxa de juros no Brasil ela está muito alta, né? Por isso que os investidores sempre fazem essa comparação do custo de oportunidade, né? Que é o que vocês se deparam dia a dia ali. Eu prefiro deixar aqui do que comprar um imóvel, enfim. Mas é assim que funciona. E aí, para contextualizar tudo, né, é legal entender o que é melhor investir em cada ciclo do setor econômico. Eu não vou me aprofundar aqui nos ciclos econômicos de fato, né, mas sim em quais ativos são bons em cada momento. A gente está nesse momento que é um momento de, assim, a gente está saindo da recessão para um início de expansão ali, né? O que isso quer dizer? A nossa taxa de juros ela está caindo, a nossa inflação é um pouco alta ainda, né? Mas o que é interessante comprar nesse momento? Agora, como argumento para os clientes de vocês, é muito importante trazer que esse momento é adequado para quem consegue comprar, quem tem liquidez primeiro, né? Para ter consegue uma boa negociação no mercado imobiliário, mas foi pelo motivo que eu trouxe no começo da live. Porque à medida que a taxa de juros cai, o financiamento imobiliário ele fica mais barato. E aí que vai começar a corrida para comprar os imóveis. E aí o mercado ele infla, né? Então quem tem imóveis na mão agora, fez uma boa negociação, ele vai surfar essa alta, né, do mercado imobiliário à medida que a taxa de juros cai. Então, tem mais acesso a crédito, né? As pessoas elas vão às compras, o banco começa a liberar mais crédito. Então, quando o juros está alto, é mais difícil o banco liberar mais crédito. À medida que a taxa de juros cai, é muito bom. Então, é excelente momento para comprar imóveis, né? Nos imóveis, assim, difícil um momento que não seja bom, né? Mas existem momentos que você consegue negociar melhor. E aí, se a gente olhar no mercado financeiro, bom momento para comprar ativos pré-fixados, né? Porque a gente trava uma taxa mais alta, por exemplo, e ações para quem gosta de renda variável. Isso vai mudando de acordo com os ciclos, né? Se a gente olhar, por exemplo, um ciclo no meio de expansão, o que isso quer dizer?
a taxa de juros e a inflação estão bem controladas. Então, tem demanda por crédito muito alta e os bancos estão ofertando crédito para todo mundo no mercado. É ali que todo mundo começa a comprar imóvel. Então, quem tem imóvel é bom vender ali para realizar o lucro, certo? Porque como o mercado é cíclico, a taxa de juros vai subir e as pessoas depois vão querer vender, é ali que é o bom momento para comprar. Então, é ideal sempre ir, para quem é investidor, na contramão do mercado, que é aquela velha máxima, né? Tem que comprar barato para depois vender caro. Então, quem ganha o jogo ali é quem sabe comprar, não quem sabe vender depois. E aí, no mercado financeiro, né, bom momento para pós-fixados e também ações de crescimento. Então, você veja que tem uma alta correlação entre os dois ali, então é dessa forma que funciona. Bom, esse foi um apanhado geral, assim, dos ativos do mercado financeiro. Sobre esse tema, eu queria entender se vocês têm uma dúvida, que eu também tenho uma planilha para compartilhar aqui para vocês, para mostrar um cálculo ali, né? Qual que é o momento, até o Chinasso falou que vai ter um material a respeito disso, mas tem um material que a gente costuma utilizar aqui, né, como argumento que eu queria compartilhar aqui com vocês para vocês terem uma ideia, mas podem ficar à vontade para fazer perguntas. O que todo mundo procura ele, que é o famoso 1% ao mês, né? Se o investidor ele ganha 1% ao mês, independente de onde seja ali, para ele tá bem confortável. A partir do momento que isso começa a cair muito, ou seja, a taxa de juros começa a cair muito, aí ele vai começar a procurar algo que vai dar mais de 1% ao mês, ou seja, investir em imóveis, né? Ou seja, investir em ações. Mas se fosse para falar, pô, um número mágico ali que brilha aos olhos do investidor pela experiência que a gente tem, é o famoso 1%. Se ele deixa de ganhar 1% ao mês, ele já começa a reclamar, né? Então é mais ou menos nessa linha, lógico. O investidor, às vezes, ele tem imóvel alugado, na média ele vai ganhar 0,5%, 0,6%, 0,7%, aí em short stay é um pouco diferente, né? Aumenta um pouco, mas no mercado financeiro o número mágico ele é 1% ao mês. Obrigada. Pode falar, Dani. Pergunta, o que acontece? O nosso cliente, na média, e eu também como pessoa física, ele sempre vai ter imóveis, né? É difícil ter só investimento no mercado financeiro. E no final do dia, todo mundo guarda dinheiro por algum motivo, né? Mas a gente é bem transparente com o cliente, a gente traz algumas opções, né? A gente faz a conta para ele de qual que é a forma mais inteligente de adquirir um imóvel, né? Então, a gente tem uma área aqui dentro da EQI de planejamento financeiro, onde a gente mapeia previamente o que o cliente quer fazer, daqui a tanto tempo, se ele planeja comprar estúdios para locação, quer trocar de casa, enfim. E aí a gente faz a conta para ele. Olha, acho que é um bom momento para você fazer a compra, talvez acho que uma compra parcelada faz mais sentido, porque o teu valor vai ficar rendendo e com o rendimento você vai conseguir pagar o financiamento, por exemplo, ou se for um móvel para alocação, o próprio inquilino ele vai pagando aquele financiamento para você. Então é muito mais de entender o cliente e de fato o que ele precisa. Naturalmente vão ter clientes que vão sacar para comprar imóvel, né? Tem clientes que são mais propensos a investir no mercado financeiro. Então assim, a gente acaba que assim, não é uma concorrência, lógico. Os clientes às vezes sacam para comprar imóveis, mas se você entender de fato o que o cliente precisa, ou seja, se você for interessante para o cliente ao invés de interesseiro e traçar um plano adequado para ele, né? Pode ser que tem momentos que ele vai sacar o dinheiro, depois momentos que ele vai devolver, enfim, a gente é bem transparente quanto a isso. A gente não tenta a todo custo, pô, não, você não vai comprar porque não é um bom negócio. Não é assim que funciona, né? A gente sabe que o mercado imobiliário, ele tem muitas oportunidades, especialmente aqui em Curitiba, né? Muito tempo ficou estagnado, o preço de muita coisa, e aí começou a subir e teve uma grande valorização. Mas a gente é transparente, a gente faz a conta junto com o cliente, né? Se for viável, ele vai fazer. Sim, vocês têm que andar junto, né? Porque senão fica estranho o argumento, né? Exato, porque, poxa, como que eu vou falar, imagine eu, né, tendo a nossa média de clientes, para você ter uma idade, são pessoas que já construíram um patrimônio relevante e já têm sim, ou empresários, enfim, ou construíram todo o patrimônio deles no mercado imobiliário. Como que eu vou chegar para ele e vou falar que o mercado imobiliário não é bom, né? Assim, contraintuitivo, né? Por isso que a gente trabalha do lado do cliente. Até por isso que a gente é muito próximo da Imóveis de Primeira.
Acho que esse é o grande segredo, sabe? Se colocar no lugar do cliente e não tentar empurrar nada que não faça sentido e já ir mapeando previamente o que ele busca para a vida dele. Assim, a gente tem alguns estudos a respeito disso, mas a média do nosso cliente, homem ou mulher, um pouco mais homem, assim, né? Mas acima dos 40, 45, que já tem uma estabilidade financeira, é empresário, enfim. É mais ou menos esse que é o padrão do cliente, que, de fato, se a gente pegar na média do Brasil, eu imagino que seja o padrão de cliente de vocês na média também, de fato, que tem um poder aquisitivo mais alto, né? Se a gente, por exemplo, for para banco de varejo, que é um outro segmento, aí é diferente. Mas nosso segmento de investimento é esse padrão hoje. E não, o teto não tem, aí não tem teto, né? Aí tem, assim, tem cliente aqui de 90 anos, né? Então, essa é uma média, assim, mas tem cliente já, assim, que já construiu um patrimônio de 50, 60, 70 anos, né? Então, acima dos 40, 45 ali. Exatamente, assim, acho que são duas vertentes, né, dessa observação que você fez. O primeiro é mais relacionado à venda de fato, né? E, pô, o Chinasco conhece um pouco de como a gente trabalha, o Orlandini também, e, assim, eu também vejo que, às vezes, como consumidor do mercado imobiliário, né, e outras pessoas relatam isso para mim, foi aquilo que eu comentei. Às vezes o corretor ele está muito mais interessado, né, seja até mesmo o assessor de investimento, está muito mais interessado, às vezes, na comissão do que aquilo vai dar, do que, de fato, cara, se vai ser um bom negócio para o cliente, se não vai, se você senta, faz a conta junto, traça um plano, né, porque o cliente, especialmente cliente que tem dinheiro, ele é tudo menos bobo, né? Então, ele, sabe quanto custou. Se você ajudar ele, cara, ele se torna um cliente recorrente. O que é o grande desafio hoje em vendas? É ter uma receita previsível. Então, por exemplo, a EQI, ela se baseou no livro chamado Receitas Previsíveis, do Aaron Ross. Cara, se você fideliza teu cliente, ele sempre vai comprar com você, né? Às vezes pode ser que ele não compre aquele empreendimento específico, cara, mas ele vai te enxergar como uma referência. Essa é a grande sacada. Se ele te enxergar como especialista, dificilmente ele vai achar algum outro corretor, algum outro assessor de investimentos. E foi aquilo que eu trouxe também, se você fizer ele raciocinar por ele mesmo, então o ser humano não quer que ninguém fale o que ele tem que fazer, né? Se ele mesmo chegar à conclusão de que aquilo é bom, cara, com certeza ele vai comprar. E a outra parte que você falou, vocês estão conseguindo enxergar bem, aqui é uma planilha em Excel, que é mais ou menos a conta que a gente faz para poder mostrar para o cliente se faz sentido ele comprar imóvel e deixar o valor aplicado, né? Então, a gente tem aqui um financiamento, por exemplo, de 500 mil, 355 meses, a gente pode alterar isso a uma taxa de 11,39. Né? Se a gente ir aqui, mais trazendo pro resumo aqui, vamos supor que o cliente ele tenha R$1 milhão para comprar um imóvel, certo? E aí ele vai investir, ele vai dar 500 mil de entrada e vai investir 500 mil, né? Se ele, com os juros, tal, etc., esse imóvel de 500 mil é uma taxa de 11,5, mais ou menos, ele vai pagar um total de 1.330.000. Só que se ele deixar o restante investido a uma taxa de 10% na média, que é a taxa média do Brasil, pelo mesmo prazo, ele vai ter 8 milhões em 30 anos, né? E aí é um bom ponto de argumento para você poder vender para o cliente, né? Às vezes ele está meio assim de resgatar todo o dinheiro e comprar imóvel. Mas se você mostra isso para ele, você consegue ajudar ele a construir patrimônio. Ele vai ter um investimento financeiro e vai construir o patrimônio do imóvel. E isso estamos falando que ele vai tirar do próprio bolso ali para poder pagar o financiamento. Mas às vezes ele pode colocar um inquilino lá que o próprio inquilino vai pagar uma parte desse financiamento, enfim, né? Então é mais ou menos isso que eu gosto de trazer para os clientes, né? Contra fatos não argumentos. Se você mostra o número ali, fica mais claro. Lógico, quando a gente fala de imóvel, a gente tem a compra emocional, né? Às vezes, é o sonho da vida da pessoa, ela quer comprar, etc, né? Mas se você entende, de fato, o que ela precisa, cara, você vai fidelizar o teu cliente. Né? Assim, as informações... você joga as informações ali para o cliente e não contextualiza, ele vai ficar com medo, né? Com receio. Então, assim, a gente vê aqui como
corretora, né? O nosso papel é traduzir o complexo para o simples. E eu imagino que o papel de vocês também, né? Então, vocês dominando ali a questão, qual que é a melhor metodologia para vender? Se eu entendo todas as aplicações financeiras e consigo fazer a conta para o cliente, fica muito mais fácil, né? Então, é bem nessa linha que a gente costuma fazer. E fazendo conta, assim, como eu falei, a grande jogada, né, o grande intuito é se mostrar como um especialista do negócio e você abranger outras áreas ali para poder contornar as objeções. Não sei se o pessoal tem mais alguma dúvida, mas assim, a parte de ativos eu vou compartilhar o material ali, né? Depois o Chinas pode mandar para vocês. Se tiver alguma dúvida específica, eu tentei fazer um overview aqui, né, do que a gente tem. Lógico que dentro dos ativos tem alguns outros detalhes, mas basicamente essa era a ideia. Boa, Matheus. Acho que ficou claro o que é renda fixa, o que é renda variável, o que é isento de imposto de renda, o que não é, o que é o 100% do CDI. Ficou claro toda a tua explicação sobre a Selic, sobre IPCA. Cara, eu acredito que hoje os corretores saíram daqui muito mais preparados com uma caixinha de ferramenta, né? E aí, cara, eu queria até que você ficasse na live para você entender aqui um pouquinho da narrativa, né? Eu falo o seguinte, que nem todos gostam de corretores, mas todos respeitam um especialista. A gente está vivendo a era do especialista. Você acabou de falar isso para mim, né? O especialista, ele faz o quê? Ele gera o quê? Credibilidade. E com credibilidade ele gera confiança, e com confiança ele gera o quê? Recorrência. E a gente está numa era muito do corretor informativo, Matheus. O que é o corretor informativo? Ele copia as informações do site da construtora, do e-book e manda para o cliente. E aí a gente tem o vendedor consultivo, que é entender, fazer as perguntas certas, saber ouvir, fazer um bom diagnóstico, né? O Lucas é um profissional aí, junto contigo, de alta performance, que sempre fala do Spin Selling, né? Um livro de a arte de fazer as perguntas certas, de coletar informações sobre o diagnóstico do cliente, né? Então, todo mundo respeita um especialista. E aí eu venho fazer uma provocação, Pets. Seja um especialista em investimentos. O cliente não busca apenas um imóvel. Ele busca a segurança de um bom negócio, domine os números e ganha confiança. E para isso, Pets, eu tenho uma tese, né? Se o corretor não sabe calcular o retorno, se você não sabe comparar os investimentos, se você não entende de custo de oportunidade, você não está vendendo um imóvel, você está apenas mostrando um produto. E o investidor, ele não compra produto, né? Como você falou, ele senta na tua mesa, ele tem um leque de opções. E aí a Dani até fez uma pergunta para você muito boa, né? Como que você convence ele a não comprar um imóvel? Então, por quê? Porque você é um especialista, você navega em todos os ambientes e todos os produtos, conhece muito bem os prós e contras, e baseado em algumas perguntas você consegue direcionar melhor o investidor. E eu, como seu cliente, né, sei muito bem o quanto é importante ter um assessor financeiro. Mas assim, ó, no módulo 1 a gente trouxe ali, eu trago aqui como o investidor pensa, né, como pensar como investidor para vender mais imóveis, porque eu acho que a grande reflexão do corretor é o seguinte, ele precisa vestir o chapéu também do investidor, porque afinal das contas ele também é um investidor. E a hora que ele veste esse chapéu, o jogo muda. E aí eu trago aqui o perfil do investidor, né? Hoje a gente tem 3 perfis de investidor, Pets. A gente tem o conservador, que é aquele que busca segurança e previsibilidade, que é o cliente que vai optar por um imóvel pronto, que já vai colocar em uma alocação imediata, né? Esse é o mais conservador possível. É o cara que vai estar investindo na poupança, no CDI aí contigo, né? E aí o moderado é o cara que ele busca equilíbrio e diversificação. É o nosso cliente já que compra imóvel na planta, que faz uma revenda, né? Que ele já está pensando na valorização no período de obras, ele busca o corretor já com uma ideia um pouco mais moderada de investimentos, mas não com tanto risco, porque o investimento está atrelado ao risco versus retorno, né? A entrada é a saída do imóvel e a tese imobiliária. E, por último, o cliente arrojado, que é aquele cliente que está comprando o SCP, que compra a sociedade de participação por cotas, que mesmo não tendo o RI, ele investe, e ele quer sair antes do negócio, ele faz conta de entrada e de saída do negócio. Então, esses são os 3 perfis do investidor, e quando você atende o investidor, é muito importante você entender o nível de conhecimento dele. E aí, se ele tem uma bagagem no mercado financeiro, você já começa a entender qual que é o naipe desse investidor.
E o investidor, ele não compra imóvel, ele compra dinheiro no tempo. Essa frase aqui é do meu amigo Murilo Gaspar. E a linguagem do investidor é o metro quadrado. E aqui eu trouxe uma dica sobre como o corretor deve passar o valor do metro quadrado para os seus clientes. A linguagem do investidor, gente, é metro quadrado. E aí você está fazendo a ligação lá da oferta ativa, o cliente pergunta para você qual o valor do metro. Aí você vai calcular na hora, né? Qual que é a percepção que o cara tem do outro lado da linha? Se ele é um investidor arrojado? Cara, esse cara não está preparado. E aí quando você passa o valor do metro quadrado, Serbeno, a partir de, e o investidor chega no plantão e aquele a partir de vendeu. Pô, mas Serbena, você me passou que era a partir de 299 a 11 mil reais o metro. E agora só tem a 13.500. Mas você esqueceu de fazer a conta simples. A gente passa o a partir de e fala o valor médio. Isso é o básico da corretagem no tempo que a gente está vivendo. Como se calcula o valor médio? Pega a unidade mais barata, pega a unidade mais cara, pega a unidade do meio da tabela e olha lá a unidade do meio. Qual que é o valor médio? O valor médio te salva dessa armadilha. Eu falei para você que era o valor médio. Legal, uma dica boa para o corretor na hora que ele for passar o preço de tabela, né? Principalmente quando ele está falando com o investidor do outro lado da linha. Enquanto o morador pensa em plantar raízes, o investidor pensa em colher frutos. O investidor compra o que pode vender, não o que pode morar. E aí muitos corretores ele apresentam o imóvel com o olhar de morador, sendo que a gente fez um lançamento agora recentemente da Vanguard. Foram 101 unidades vendidas e todos os clientes compraram sem ir ver o imóvel, né? Então eles estavam o quê? Aproveitando a oportunidade, que era a localização, que era a oportunidade de investimento, o fluxo, a valorização, a marca, todos os atributos. Então assim, gente, eu quero fazer uma provocação e um convite a todos que estão aqui nessa live. Imagine entrar numa negociação com o investidor e você conseguir prever tudo o que ele vai te perguntar, porque quando você domina a caixinha de ferramentas do investidor, tudo que ele falar, você vai ter o quê? Uma argumentação para quebrar a tese de investimento dele e trazer ele para o mercado imobiliário ou dizer que ele tem que continuar no mercado financeiro. Então, eu quero fazer um convite para todos vocês que estão aqui. O corretor bem-sucedido é aquele que tem uma carteira de investidores recorrente e uma rede ativa de indicação. Agora imagina você entrando com segurança em uma negociação com o investidor e conseguindo prever tudo o que ele vai te perguntar. E eu vou fazer uma mega aula que vai te ensinar todas as respostas que você precisa saber para quando sentar na frente de um investidor. E ele perceber que você é um corretor especialista, que domina termos técnicos, entende como o investidor pensa, conhece o comportamento dele e sabe como ele toma decisões baseadas em dados. Hoje, a maioria dos corretores não sabe responder perguntas técnicas com segurança, perde autoridade na frente do investidor, não domina números e comparações e fica inseguro quando o cliente pergunta: é melhor pagar à vista ou parcelado? E por isso, perde vendas que já estavam na mão. E isso não é falta de esforço, é falta de método. Você vai aprender como estruturar uma tese de investimento imobiliário, como responder com segurança perguntas difíceis, como defender pagamento à vista ou parcelado, mas com lógica, como se posicionar como especialista para investidores e ajudar o seu cliente a construir uma aposentadoria imobiliária. Meu nome é Kenasso, sou consultor de investimento da Imóveis de Primeira, ajudo investidores iniciantes a comprar seu primeiro imóvel compacto na planta através da metodologia da alavancagem imobiliária, com foco na renda mensal, previsível e na formação de patrimônio. Percebe a diferença? Você deixa de ser um corretor que mostra imóvel e passa a ser um especialista que constrói estratégia de investimento. Garanta sua vaga agora. Clique no botão e faça a sua inscrição para a mega aula. Mas atenção, as vagas são limitadas, a aula é ao vivo, o conteúdo é prático e aplicável e as inscrições vão se encerrar logo. Pessoal, segue aí na tela o QR Code. Quem quiser participar dessa aula é só escanear, tá? Tem aqui mais alguns slidezinhos, algumas entregas para vocês. Então, quem escaneou aí, vamos lá. O que você vai aprender na mega aula no dia 4 de junho? Todos os termos técnicos, domine a linguagem do investidor, como o investidor pensa, entenda a mentalidade de quem compra, como ele toma decisões do gatilho do que leva à compra, como apresentar uma tese, uma estrutura de argumentação e como calcular e provar o retorno. Números que convencem. Você vai sair daqui muito mais preparado. O mapa da mega aula. A mega aula ela é dividida em 9 módulos. Então, vamos lá. É uma transformação completa. Primeiro, como pensa o investidor. Segundo, dicionário do investidor.
Terceiro, o jogo da comparação. Quarto, Selic, inflação e os ciclos. 5, tese imobiliária. 6, as 10 formas de investir. 7, os 5 critérios da decisão. 8, aposentadoria imobiliária. E 9, a grande surpresa da noite. Se você quer ter acesso a uma calculadora que vai te ajudar a calcular a tese imobiliária que você sempre sonhou em dominar, desde a correção do INCC, qual que é o custo da oportunidade, qual que é o ROI, qual que é a TIR, qual é o valor da parcela do financiamento, a gente montou uma calculadora para quem participar dessa aula, ó, como pensar como investidor para vender mais imóveis, né? Depois dessa aula você vai sair com cabeça de investidor, você vai sair transformado, por quê? Porque eu vou te ensinar a todas as etapas de como o investidor ele avalia uma tese imobiliária. Então, gente, para terminar aqui, ó, o investidor não compra imóvel, ele compra fluxo de caixa, renda recorrente previsível do investimento, valorização, crescimento do patrimônio ao longo do período, liquidez, facilidade na venda e conversão do dinheiro e proteção contra a inflação, que hoje, imóvel é uma moeda forte. E, por último, a gente vai ter ali, ó, como estruturar uma tese imobiliária, como responder perguntas difíceis, como defender pagamento à vista ou parcelado, como se posicionar como especialista, como gerar renda mensal e previsível com imóveis e como ajudar o seu cliente a construir uma aposentadoria imobiliária. A gente está vivendo a era dos estúdios compactos, uma grande oportunidade de você fazer uma parceria com um assessor financeiro, dele usar o rendimento da aplicação para estar comprando apartamento aí com uma parcelinha de R$900 por mês, Peterson. Então, acho que só a EQI, que tem aí mais de 600 assessores, os nossos corretores que estariam aqui deveriam estar fazendo parceria contigo para pegar esses clientes e investir em imóvel. E, por último, está aí na tela, você sabe como calcular retorno do imóvel? Né? Então, aqui a gente criou uma calculadora que vai estar disponível para quem se inscrever aí na aula. O QR Code está na tela. Quem se inscrever na aula, aí, além disso, vai levar essa aula gravada, tá? Vai levar essa aula gravada e vai participar de uma mega aula, onde eu vou trazer todo o conceito de como vender imóvel para investidor. Além disso, a gente vai ter uma aula ao vivo com a calculadora, como usar essa calculadora, e o corretor vai sair muito mais preparado, meu amigo Peterson. O que você achou aí? Cara, muito bom, excelente. Eu acho que no final do dia, cara, o corretor ou assessor, enfim, está municiado aí de conhecimento que tem sucesso. É o que a gente vê aqui, eu acho que, imagino, é o que você vê aí também, né? Não, com certeza. Eu acho que assim, o corretor que domina a matemática imobiliária, que domina as ferramentas, sem falar que na próxima segunda nós vamos ter aqui um convidado mega especial, que é o Lucas Carolice. Lucas vai falar de macroeconomia, gente. Macroeconomia, só para vocês terem ideia, o que acontece no mundo, o que o preço do dólar impacta na decisão do nosso cliente, o que a guerra no Oriente Médio pode impactar no nosso mercado, que o nosso mercado ele é muito afetado pela economia, né? Peterson? Inclusive o seu também, que é muito sensível, né? Toda vez que tem um movimento global, a gente sente na ponta, e nós brasileiros temos que fazer mais, né? Temos que se entregar sempre mais, porque a gente não pode correr o risco de ser impactado pelo mercado externo. Peterson, o que você achou aí? Vamos comprar um imóvel? Tá cheio de corretor aqui para vender para você também, cara. Ah, boa. Do mesmo jeito tá cheio de corretores, os corretores têm que investir também, né? Guardar o dinheiro. Com certeza. Eu acho que a maneira mais fácil do corretor aprender a jogar o jogo da aplicação financeira é abrindo uma conta e começar a fazer movimentações, né, Peterson? Assim ele começa a conhecer os produtos, ele mesmo vê o dinheiro dele rendendo lá no aplicativo do BTG, fazendo a aplicação por 30, 60, né? D mais 1, D mais 30, enfim. Eu acho que você aí poderia também deixar os seus contatos aí para o pessoal te procurar, e provavelmente também, se tiver algum cliente para atender junto, você atende também, né, Peterson? Claro, que precisar do nosso lado aqui, a gente está à disposição. Eu vou deixar meu telefone aqui, o Instagram também. Não sou tão ativo no Instagram igual o Quinasso, mas se tiverem alguma dúvida, pergunta, enfim, qualquer coisa do nosso lado, a gente pode ajudar vocês aí, podem ficar à vontade. A última coisa ali, acho que alguém perguntou dos livros. São 3 livros ali que eu acho que vale para quem gosta de estudar. Psicologia Financeira, o primeiro. O
o segundo se chama rápido e devagar, e o terceiro é previsivelmente irracional, né? Vai ajudar aí o pessoal a entender um pouco do comportamento dos investidores. Com certeza. Pet, se você que atende bastante corretor, né? O fato do corretor dominar tudo isso que eu falei aqui, junto com essa bagagem que você trouxe da aplicação, ele vai ser um corretor completamente diferente do padrão que a gente costuma ver aí no mercado, né? É, muito diferente. A gente vê que, cara, quem só tira pedido hoje com inteligência artificial vai ficar para trás. Se você não tiver uma venda consultiva, cara, pode ter certeza que os teus dias estão contados. Com certeza, meu amigo. Então tá bom, meu amigo Petsa, foi um prazer essa noite estar contigo. Manda um abraço pro Lucas. Estou sabendo que vocês estão de escritório novo aí, né? Sucesso para vocês aí nesse novo escritório maravilhoso, que eu vi aí o Instagram já bombando, e que muitos corretores comecem a investir também no mercado financeiro, pegar uma palhinha de como funciona o mercado, diversificar também, e principalmente a gente agregar valor. Você sabe que o podcast meu e do Lucas é o podcast mais ouvido do meu canal até hoje, passou de 900 visualizações, é o podcast mais escutado hoje do meu canal, para você ver como o mercado financeiro ele tem uma correlação com o mercado imobiliário, e a gente é parceiro, né, meu amigo? A gente anda junto. Exatamente, estamos juntos aí para o que precisar. Eu vou compartilhar aqui meus contatos aí, ou se quiser compartilhar aí, o pessoal fica à vontade para mencionar.